Fala people, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no Espaço Upcast, nosso podcast aqui onde a gente conversa sobre saúde mental, sobre questões aí do inconsciente. E hoje a gente está aqui num episódio extremamente especial. Extremamente especial, não é não, Dani? Esse episódio, destaque Sem total. sombra de dúvida. Acho que a gente tá mais feliz do que... Não, eu tô muito feliz, assim. Você que está assistindo a gente, você já esteve frente a frente com uma pessoa que você admira demais e que você, de repente, pensava, poxa, será que um dia eu vou conversar com essa pessoa? É o nosso caso hoje, né? É o nosso caso hoje, pode ter certeza disso. E você que vai assistir aí, pausa tudo, desliga o seu celular, que vai ser riquíssimo. Vai ser muito legal. Estamos aqui com ela, Elisandra, canalista Elisandra Souza. Olha, eu vou falar um pouquinho do currículo para você entender. Anota aí. Vai anotando aí. Psicanalista, professora de psicanálise, especializada em psicanálise e linguagem pela PUC, especializada em magistério do ensino superior pela PUC, mestre em educação pela Universidade São Francisco, doutoranda em psicologia pela UCES, escritora, supervisora, só supervisão também? Supervisora, palestrante, enfim, são muitos adjetivos. Muito obrigado por ter topado estar conosco. Imagina, é um prazer. Fico até com vergonha quando vocês falam até que é fã, que é admirador. Não, é verdade, você sabe, a gente foi ouvir a Elisandra em São Paulo, ano passado foi a primeira vez que a gente foi. Sim. Aí de São Paulo a gente foi para Vitória, no Congresso Internacional de Psicanálise, para ouvir a Elisandra. E esse ano a gente vai em outros eventos aí, a gente já estava até conversando aqui, porque é sempre muito rico. E tivemos o privilégio de trazer ela para ouvir ela aqui também. Responsabilidade é minha, né? Assim, porque daí agora eu tenho que fazer cada vez melhor para vocês não se decepcionarem. Não, com certeza não. E é isso, né? E a gente conseguiu trazer ela para ouvir aqui. Muito legal. Quer privilégio maior que esse aí, cara? Pois é. Então vamos lá. A gente tem dois assuntos aqui que são muito legais, assim. A gente poderia falar de muitas questões, mas tem dois assuntos que chamaram muito a nossa atenção. O primeiro deles é sobre a questão da terapia com IA, que a gente já vai conversar. E o segundo é justamente sobre o tema do livro, As Sombras do Eu, Psicopatologia da Maldade. A gente vai conversar sobre esses dois temas aqui com a Elisandra hoje. E vamos começar com a IA. Explica pra... Polêmica, hein? Começar Polêmico, né? Polêmico. Semana passada eu tive uma pessoa que veio conversar comigo e falou, Denis, tô analisando um familiar meu pelo ChatGPT. Ai. Eu falei, Não, mas como? A pessoa tá analisando uma outra pessoa pelo ChatGPT? analisando no sentido não de análise, né? De psicanálise, mas comportamento pelo chat. Fez uma descrição lá, o chat tá conversando com ela. Puramente selvagem. Selvagem. Exatamente. Análise selvagem, tá bom. O que te chamou a atenção nesse tema, assim? Quando que foi que você decidiu pesquisar sobre esse tema de terapia com IA? Como é que isso começou? Quando começaram a ter muitos assuntos, muitas publicações, e aí passa no Instagram aquelas coisas assim. Se você quer atender com o Freud, com o Lacan, com o Jung, então usa! Eu vi isso também. Use, né, o nosso aplicativo. E aí também começaram a ter problemas, porque daí é o que chama mais a atenção da gente, é quando você vê que a IA... como eu mostrei lá, né, no congresso, a IA acaba de alguma forma induzindo comportamentos autodestrutivos, né, que aconteceu. Então, do que a gente sabe aí, são os 4, 5 que acabaram se suicidando depois da terapia com IA, ou junto, né, com a terapia com IA, porque não existe um recorte. Ela não consegue ter a sensibilidade que a gente tem de falar, opa, isto é perigoso.
né? A partir disso, não dá. E a pessoa tá ali sensibilizada, a pessoa também não tem esse discernimento. E a pessoa não tem discernimento. E assim, as pessoas utilizam muito a IA como o lugar da verdade, o lugar do saber, né? Então, se ela tem acesso a todas as informações do mundo, então ela sabe muito mais. A verdade está toda lá. A verdade está toda lá, então ela vai poder me ajudar. Claro que a IA, dependendo delas, ajuda mesmo bastante coisa, mas assim, as pessoas acabam depositando na IA esse saber sobre si mesmo e o pior, acabam não tendo relação com outras pessoas. Então, as relações, né, que a gente tem de conversar, de mandar um WhatsApp, de ir em algum lugar, eu acho extremamente importante você ter amigos que você vai em algum lugar, vai num bar, vai num shopping, vai num café, onde for. As pessoas acabam ficando mais isoladas e a IA é o único lugar que ela conversa. O que a gente escuta muito é das pessoas falarem assim, mas a IA... permite que eu fale sem julgamento. Aí eu fico pensando, poxa, então não sabe o que é psicanálise, por exemplo, porque Exato. o analista, ele escuta sem julgamento. Mas as pessoas falam isso da IA, que a IA, ela funciona sem julgamento, ela sempre tem uma palavra positiva, né? Que foi o que eu apresentei lá, ela sempre concorda com você. Começa sempre assim, excelente pergunta. Excelente, Ótima observação, você se sente maravilhoso. Nossa, a IA falou, foi um gênio. Então, só que nem sempre aquilo que a gente está dizendo vai para um analista, não é que está certo, mas o analista tem que concordar. Aliás, o analista nem tem que concordar, ele tem que trazer a gente, eu sempre falo assim, o analista, ele tem que discordar, trazendo a contrariedade, não porque ele é contra, mas porque você precisa pensar de uma outra forma. Promover a reflexão, né? Você tem que sair das suas certezas e ter um outro olhar. Então, a IA funciona meio que aprovando todos os teus pensamentos, hora ou outra acaba indicando alguma coisa para você fazer, né? Então, respire, vai andar na praia, vai andar no quintal. Só que ali não existe exatamente uma terapia no sentido de deixa realmente eu me entender melhor, eu reconhecer quais são as minhas limitações, reconhecer quais são os meus conflitos. Eu nem digo só da análise, mas até de outras terapias que acabam tendo esse contraponto, né? Quer dizer, eu preciso pensar de uma outra forma, se eu me acho muito vítima de toda a minha situação. Então, a terapia deve servir para a gente pensar de outro jeito, porque terapias também que só aceitam que a gente é vítima de alguma coisa, não ajudam, sim, né? A gente sabe que não ajuda, mas a IA acabou se colocando nesse lugar de aceitação, então por isso que o sentimento de acolhimento que as pessoas forte, muito forte. Cara, demais. Ela não te questiona, ela te aceita, você é incrível, você... Então o acolhimento é muito forte, né? Tanto é que o rapaz que fez, né, a terapia pra gente, foi o cobaia disso, ele várias vezes ele falava pra IA, não, você não pode me indicar nada, você tem que me fazer perguntas me contrariando, você tem que me colocar contra a parede, você tem que agir como um psicanalista, só que ela não consegue. Mesmo com o comando direto, Mesmo ela não com consegue, o comando né? ela não consegue. Mas eu sempre digo assim, é ele que faz isso e fala pra IA o que é ser um psicanalista, porque tem momentos em que ele explica pra ela o que é ser um psicanalista. De repente você faz, eu faço, ela faz. A IA vai juntando esse conhecimento. Né? Ela vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo. Então, Isso vai dar até um medo daquela... Vai parar onde esse negócio? Essa pergunta aqui. então, a IA vai evoluindo. E
E a gente não sabe, assim, na minha ideia, eu não sou da área de tecnologia, você é da área de tecnologia. Todo esse conhecimento de todo mundo vai meio que para algum lugar onde se ajusta, né? E quando ela devolve para a gente, ela já devolve com outros conhecimentos. Dou um exemplo para vocês. Quando apareceu o ChatGPT, que começaram a falar, as pessoas estão fazendo trabalho pelo ChatGPT. Sim. Falei, deixa eu experimentar. Aí eu fui e fiz uma pergunta a respeito de psicanálise, não lembro exatamente qual que era a pergunta, mas fiz uma pergunta, vai como se fosse assim, o que é o inconsciente? A resposta foi extremamente equivocada, foi errada, exemplo errado, tudo errado. Aí eu comecei a falar para os alunos, não usem o ChatGPT, porque vai dar resposta errada, tá dando resposta errada. Hoje é muito mais consistente. Aumentou a quantidade de acerto do chat. Aumentou a quantidade de acerto. Então, você joga lá o que é o inconsciente, de acordo com Freud, de acordo com Lacan, e corretamente. As referências melhoraram. Nossa, você pede citação. É porque até mesmo os usuários estão abastecendo ela com informação. Exatamente. Eu vi uma pessoa, tava conversando com uma pessoa, aí ela falou que ela briga com o chat. Ela falou assim, eu tô te pagando pra isso, aprofunda essa resposta aí. O pessoal humanizou mesmo, né? As pessoas acabaram humanizando o chat e abastecendo de informações. E é como você falou, né? O pessoal acaba rompendo relações reais e se entregando numa suposta relação com o chat como se fosse algo humano ali. Isso é um perigo gravíssimo. Tem um podcast que eu fiz há muito tempo, deve ter uns 2 anos, que eu falo sobre humanização de pet. Tem até texto no meu site, tem sobre humanização de pet. E é uma coisa que eu falo há pelo menos 15 anos nas minhas aulas. Que as pessoas começaram a humanizar demais o pet. É o filho, tem a roupinha. Faz uma festa de aniversário. Faz festa de aniversário. Tem convênio médico. Tem. O pet tem convênio médico. Apesar de que eu acho que convênio médico é Convênio bom, porque convênio é bom, meu. Gente, olha só. Vou deixar claro que eu não sou contra, eu sou a favor. Não, porque daí você deixa de gastar um monte de coisa na hora que o pet precisa. Exato. E eu falava assim, há 15 anos atrás eu falava assim, a gente vai pulsionar tantos pets, a pulsão mesmo, porque o Freud diferencia a pulsão que está no humano, que é algo que a gente é afetado na relação com o outro, e o animal tem um instinto. E eu falava assim, a gente tá pulsionando tanto pet que daqui a pouco nem cruzar mais ele vai saber sozinho. E eu já escutei de gente falando que o pet foi lá para cruzar e o dono teve que colocar um junto com o outro para ele aprender a cruzar. Perdeu o instinto. Domesticou o instinto. Não, pulsionou, precisa de afeto junto. Que doideira. O cachorro tem que se gostar. Exatamente. Ele tem que se apaixonar primeiro. Mas terapia pra cachorro Que isso? Que negócio? Que lance casual é esse? Não existe. Então, aí eu... Casual, não vou, nunca vi. Não, desde que eu tô vendo ela. Nem me deu um beijo no cangote, né? Não é assim que funciona. E eu falava assim, daqui a pouco os cachorros vão começar a falar. Eu falava, 15 anos atrás, eu falava assim, daqui a 50 anos os cachorros vão começar a falar. Só que eu falava assim, a gente humanizando o cachorro, a gente vai, obviamente, tirando as relações humanas da prioridade e tendo as relações com o animal. Tanto Sim. é que hoje um monte de gente fala, prefiro pet do que animal. Uma frase muito comum, né? Muito comum. Os pets, principalmente cachorro, substituiu o filho. Sim. De várias famílias. Temos legislação para pets quando há divórcio. Há um divórcio.
As pessoas brigam Pela guarda. pela guarda, para ver quem vai pagar pensão para o pet. Temos aquela questão de viagens. Dependendo do pode tamanho do ou seu não. pet, você pode levá-lo, né, junto com você, porque, ai, coitadinho do pet. Não, tudo bem, também acho coitadinho do pet lá junto com a carne, mas vai fazer o quê? Né? Tem situações que são assim, são como são. Então, assim, a gente vai vendo que o pet foi tomando lugar meio que humano. Só que, enquanto o pet, ele estava ainda no lugar de pet, né? Sendo muito amoroso, você chega em casa. Eu tenho 5 cachorros. Quando eu chego na minha casa, nossa, é uma alegria. Se você dá bronca no pet, ele não fica bravo com você. Só que quando a gente começa a humanizar demais e começam a existir leis que colocam também esse animal no lugar de humano, ele começa a dar trabalho. E tanto é que eu falo assim, daqui a pouco a gente não vai mais poder sair de casa e deixar o pet sozinho. Você vai ter que obrigatoriamente deixar na creche. Ele começa então a dar trabalho. E o que a gente vê hoje? As pessoas substituindo o pet pela IA. Porque a IA não te solicita nada. Enquanto não dá trabalho nenhum. Você viu por que a gente chamou ela? Ferão. Você entendeu agora? Pegou aí? Olha essa conexão aí. Pega. Total sentido, verdade mesmo. Porque dá um trabalho danado, né? Se você tem um divórcio, você vai disputar judicialmente a guarda de um pet. Pô, a IA não tem nada, cada um fica com seu chat GPT e já eu tenho um conhecido que está se divorciando agora. Eles moravam numa casa de aluguel. E aí, ele vai morar na casa com a tia e a esposa quer ir morar num apartamento, a ex-esposa, né? Ir morar num apartamento onde eles têm um cachorro grande e não quer, assim. Aí, ainda ele foi até perguntar pra mim se eu conseguiria ficar. Só que eu tenho pitbull grande. Eu falei, não dá porque o seu já é adulto. Se fosse pequenininho, eles acolhem. Eles acolhem, assim, a gente chegou a pegar 2 pequenininhos e você tem que ficar junto, porque um pitbull, uma bocada acaba. Acabou a vida ali. Acaba. Aí ele falou, posso ver na serra se alguém tem, né, espaço. Não, eu quero alguém que goste do cachorro, não sei o que. Tá bom. Ele foi arrumar um lugar, e aí, pelo que eu fiquei sabendo, ele paga R$900 por mês para esse lugar ficar com o cachorro. Caramba. Uma despesa altíssima. Despesa altíssima. Então, e é interessante, né? Porque, na verdade, então, a gente como ser humano, baseado no estudo, a gente está fugindo de ter trabalho, né? De ter confronto, de ter indisposição. Então, assim, relações humanas dá muito trabalho. Vou ter uma relação com o meu pet aqui, vou substituir. Pô, começou a dar trabalho? Vou pro chat. Exatamente. Então, a gente está numa fuga de ter trabalho, de ter confronto, de ter indisposição, de reflexão. A gente tá fugindo disso. E não só das relações, porque daí fica muito mais fácil realmente você chegar em casa sozinho, aí liga lá com a Alexa, com sei lá o quê, e começa a conversar, né? Porque dá para ligar o chat junto com ela, né? Vai te respondendo. Vira uma conversa mesmo, Você né? tem uma conversa mesmo, né? Como se fosse alguém que realmente não vai te contrariar, né? Que vai perguntar como é que foi seu dia e se você tá triste, vai falar coisas bonitas para você. E a relação com o pet também ficou pesada. Então, é muito mais fácil a gente ter a relação com a IA. E, além da questão da relação, a gente tem a questão do pensar mesmo, da criatividade. Por que é que eu vou responder esse questionário se eu posso jogar no chat? E em segundos, em segundos você tem as respostas que você precisa.
Então, trabalhos, mesmo para vocês montarem o cronograma de vocês das entrevistas que vocês vão ter. Vocês podem jogar no chat, ele vai te dar. Olha, é interessante falar disso. Pautas, vai te dar tudo. as perguntas, tudo. Quer dizer, tudo bem, até aí eu acho que é tranquilo, porque fica mais rápido, às vezes você não tem que tentar parar e fazer. Só que quando a gente começa a utilizar demais, a gente vai perdendo a capacidade de pensar, de criar, de raciocinar, porque a gente está recebendo tudo pronto. Fica muito cômodo. Cara, Então, Você vai e gastar por que o humano é assim? Aí a gente volta para a psicanálise, que é o nosso estado de nirvana. A nossa tendência pelo aparelho psíquico é o zero, é o nada, é o Zero nirvana, tensão. é ficar zero tensão. Então, por que eu vou me esforçar se eu tenho alguma coisa que faça para mim? que vai me poupar, né? E isso em qualquer coisa, mas com a IA, nossa, muito melhor. E se a nossa tendência, eu sempre falo assim, quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. Não é? Se você ficar ali jogado, você vai ficar ali jogado e quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. E não é? Se a gente não fizer nada, eu já tem que fazer aquele trabalho, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. A gente vai até a pressão vir. Né? A pressão, tensão no aparelho psíquico. Sim. Tensão. Então a nossa tendência já é ficar sem tensão. Por isso que a gente fala assim, que a gente está todo dia morrendo. Porque o organismo, ele foi feito para morrer. Porque uma hora a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Inevitável. É inevitável. Então é sempre uma preparação para a morte. Só que a gente tem vida para fazer as coisas. Se eu tenho um mecanismo como o MIA, que vai fazendo para mim, e disso vai se distribuindo várias coisas, né? Então eu chego na minha casa, acende a luz, liga a televisão, põe no canal não sei o quê. Eu só sento no sofá. E dou os comandos. E dou os comandos, e daqui a pouco eu vou ter um robozinho que fala, pega a água pra mim, não preciso nem... E dá pra personalizar comandos ainda. Dá pra Faz de uma vez só um monte de coisa, né? Isso. Clima de sono. A luz já apaga, já... Cara, sabe o que me vem assim? Eu tô com uma pergunta guardada aqui dentro. Daniel, Vou botar pra fora essa pergunta dele. Que é pelo seguinte, uma das grandes angústias que os pacientes chegam no consultório com elas é querer as respostas. Sim. Querer as respostas. Então eles acreditam que eles vão chegar na análise, vão falar as suas dúvidas, vão colocar para fora as suas perguntas, as suas angústias, e o analista vai devolver a resposta. Faça isso e você vai encontrar a solução. Na IA, essa angústia ela é suprida. Ela é suprida. Ela é suprida. E, no fundo, essa relação que ele não buscou presencialmente vai só alimentar aquilo cada vez mais. Mas a IA, ela vai sempre te levar além. Ela vai te estar sempre jogando mais coisas para você fazer. Sim. Mais direcionamentos. Então, o que o analista não faz, a IA faz. Que é direcionar. Sim. O que não necessariamente é bom, né? O que não necessariamente. Na verdade, o que não é... Se a gente for pensar pela psicanálise, psicanálise de verdade, a gente não entrega a resposta. Não faz isso, né? Que é aquele outro vídeo da outra profissional que fala, eu entrego a resposta mesmo, eu dou resultado. Por quê? Porque a análise não é isso, a psicanálise não traz isso. Né? Até porque quando eu dou a resposta, eu tô me colocando como parte da solução e parte da responsabilidade. Parte da responsabilidade. E as pessoas querem fugir de se responsabilizar pelas decisões, né? E a gente pode se tornar uma bengala, né? Daquele paciente, vou fazer tal coisa, o que é isso? O que você acha? E a gente não pode se colocar nesse lugar, porque o lugar de uma análise, ela serve para que você tenha autonomia e responsabilidade. Se você não chega nesse ponto, então a análise não chega.
né? Então, assim, autonomia e responsabilidade, inclusive com aquilo que te faz sofrer, né? De você ter a percepção disso, aquilo que é conflito, se você quer sair ou não da situação, aí é um problema seu, mas que você tenha essa consciência de que você tem o poder de escolha e é responsável por isso. E até decidiu ficar. Até decidir ficar. Eu quero abraçar essa dor e não vou soltar. Beleza, Não mas vou você soltar. é consciente disso agora. Você é consciente disso, responsável. Então, a IA, quando oferece, mas não é só a IA, tem várias terapias que fazem isso, né? A IA, quando oferece a resposta, o sujeito meio que não, ó, o problema não é meu, foi a IA que disse, né? Exatamente. Foi a IA Tô fazendo o que a IA falou. É porque os pacientes já fazem isso com a gente, né? Já fazem isso. Pessoa que fala, não, vou fazer porque o meu terapeuta falou pra eu fazer. Não, e quantas vezes... E o terapeuta não falou nada. Você não falou nada, você só fez as perguntas que você tinha que fazer, ele construiu. Por isso que na psicanálise a fantasia faz efeito, a fantasia é extremamente importante, porque ele faz uma construção e coloca na tua boca aquilo que ele pensou. Não, é verdade. Não é? E aí ele volta, ele ainda fala pra você, não, porque como você disse pra mim que era isso, isso e isso. Olha, essa semana eu fiz o que você falou pra eu fazer. Eu não falo nada, né? Falei nada. Por isso que o psicanalista ele precisa ter muita segurança do que ele faz. Porque senão a gente também entra em dúvida. Será que eu falei ou será que eu não falei? Mas será que eu falei isso? Pelo amor de Deus, eu não ia falar uma coisa dessa. A gente tem que ter muita segurança, muita firmeza daquilo que a gente está fazendo de correto dentro da análise, para a gente não escorregar nessa fala do paciente, que é uma fala muito comum. Muito comum. E tem uma outra questão, falando até nessa relação, né, do analista e analisando ali, paciente, enfim, que é a questão da transferência. A IA, me parece que ela já vem uma tentativa de transferir positivamente, né? Você é sensacional. Faz a contratransferência. Dentro da psicanálise freudiana, a contratransferência não é boa, que é quando você responde ao paciente aquilo que ele quer. Exato. Ele te colocou no lugar de mãe, te colocou no lugar de pai, você trata ele assim. Então, a contratransferência. Aí temos depois outros psicanalistas que acabam acreditando que a contratransferência tem um lado bom. Mas dentro da psicanálise, né, mais ortodoxa, a gente sabe que a contratransferência prejudica, porque é isso de você dar a resposta. Por isso que o papel do analista é sempre difícil, né? Porque assim, às vezes a gente até tem a resposta, né? Sim. Você até quer falar pra pessoa, larga esse cara. Como você não viu ainda? Detalhe aqui, pelo amor de a Deus. pessoa não tem recurso para lidar com aquilo, e às vezes mesmo que você fale, ela não vai conseguir alcançar essa... Não vai. E a IA, ela faz isso. Verdade. E ela faz isso de uma forma muito carinhosa, né? Porque ela tende a exaltar o sujeito. Será que teve gente que já casou com a IA? Não teve. Tem no Japão. Né? Tem gente que É porque, casa. cara, você chega em casa... A pessoa quer o quê? No companheiro? Quer falar, quer contar o dia. E vai deixar contar o dia. Não quer ser contrariado. Não quer ser contrariado, só a melhor quer reclamar. coisa, né? Então. E ainda mais que a gente está numa sociedade que está assexuada. É verdade. A gente está numa sociedade assexuada. Se eu não me engano, eu não... Vou falar uma informação aqui que eu não lembro se é exatamente isso. Mas acho que estamos na primeira geração... Que tá fazendo menos sexo. Né? Assim. Eu também vi, isso é uma pesquisa que foi feita. Sim, estamos numa geração que... Então aí é perfeita, porque então, se o sexo já não tem lugar, eu não vou fazer sexo com ela. Todo o resto que eu quero falar. E também mais assexuada, porque a gente tem muito mais vício em pornografia. Então, aí, Lacan com a pulsão escópica. Se eu tenho satisfação, pulsão escópica é o ver e ser visto. Tenho satisfação ao ver
né, a pornografia, já me satisfez. Não existe mais estímulo no corpo, né? Aquilo que seria pulsional para você desejar alguém, para você querer transar com alguém, não tem mais, porque pela pulsão escópica você já satisfez aquilo. Aí satisfaz uma coisa olhando e a outra falando, Então falando já, com a IA. Tudo, na verdade, né? A satisfação sexual Ali. tá na internet. A IA também, ali tá tudo. Não precisa mais do outro. O Tipo, trabalho é online. O muitas trabalho vezes é o online. home office. Eu ouvi um rapaz falando, né, não tenho acesso a essa pesquisa, mas ele falou que as pessoas já não querem estar mais presencial, querem o home office. Dentro do home office não querem fazer reunião com câmera aberta. E agora não querem nem fazer reunião. Chama uma reunião, não. Manda um e-mail, manda mensagem. Eu não quero trocar ali ao vivo na hora. Daqui a pouco, cara, a gente tá... Então, mas aí é aquela coisa da objetificação do humano. A gente vai tornando cada vez mais humano um objeto de realização de tarefas, um objeto até para satisfação de alguma coisa, mas um objeto. Porque na medida em que eu não suporto mais ter relações com as pessoas, que é muito difícil a gente ter relações com as pessoas. Porque você aguentar o outro, é você muitas vezes abrir mão de coisas suas, é você barrar também o teu desejo, porque na relação com o outro, quantas vezes você está escutando uma coisa e você queria falar, cala a boca, só que você não pode, né? Tá numa relação ali. Então é esse tipo de coisa de não ir mais, só ficar no home office, né? Não ir mais presencial, fazer as reuniões online. Exige ainda da pessoa alguma coisa, né? Interação, Por quê? Que nem eu dou aula, eu não gosto das aulas online, mas a gente tem que dar aula online. Porque quando a gente dá aula presencial, eu tô falando alguma coisa, eu tô vendo a cara dos alunos, e aí assim, sei se tá entendendo, ou se faz uma cara que de repente não entende. Você tem alguma resposta, né? Você tem alguma resposta. No online é mais difícil a gente conseguir Ter essa olhar, leitura, né? olhar para todo mundo. E assim, no presencial, tô dando uma aula, aí vocês cochicham alguma coisa. Eu já vou ficar ligada. Para ver se não é uma dúvida a respeito da minha aula, Sim. né? Para ver se não é alguma coisa interessante, um exemplo interessante, sei lá, qualquer coisa assim. No online isso não acontece. Fica muito mais difícil, por isso que é essa coisa de todo mundo abre câmera, aí tem gente que reclama. No início da pandemia teve muito, fecha a câmera, abre câmera, é obrigatório abrir a câmera, e aí fica só na voz e aí depois só no e-mail, porque daí você não precisa nem do contato. Só que por outro lado, pensando pelo lado das organizações, e como eu atendo gente, né, de organizações, existe muitos processos de extensão daquilo que tem que se fazer. Então, aquilo que antes, a gente aqui na empresa, a gente na salinha do café, se falava para ele, poxa, olha, tem que resolver aquele negócio, já fala para ela, olha, precisa resolver na salinha do café. Aí tem que fazer uma reunião para dizer meia dúzia de coisas, para depois marcar outra reunião. Então as pessoas... Call, né? É uma call, é uma call. Alguém faz a ata, a IA faz a ata. A IA hoje em dia que faz a ata. Da call, já manda os principais pontos. Isso. Gente, que doideira. Então, assim, também há esse cansaço relacionado à tela, porque coisas que eram muito simples dentro da empresa, na relação presencial, acabaram ficando estendidas, né? Por isso que o pessoal até brinca, né? Vamos marcar uma reunião para marcar a reunião. Porque ficou estendido, mas eu vejo isso assim de não vai mais abrir a câmera, aí vai ser só a voz e daqui a pouco vai ser só e-mail.
É um distanciamento da relação humana. E aí é perigoso para a própria civilização. Com certeza. Às Você vezes- falou um negócio interessante, que na relação humana a gente tem que barrar nosso desejo, né? Então, pô, eu queria mandar o cara calar a boca, eu não vou mandar porque a gente tá ali. Quando a gente vê chamadas de vídeo, enfim, eu tava assistindo essa semana, não lembro se foi ontem, um corte de uma audiência que era online. E aí o advogado tava falando, a juíza não barrou o desejo dele. Ela falou, esse advogado burro, meu. E ela não mutou. E ela não mudou. Putz, cara. Olha que perigo. Realmente, se fosse ao vivo, ela nunca ia falar Nunca isso. ia falar. Nunca Mas ia falar. traz a falsa ideia de que, pô, aqui eu tenho a minha liberdade. Eu vou falar Uma o coisa que ela falou também que eu achei muito interessante, que nas relações a gente tem que segurar os nossos desejos Sim. e tudo mais. Mas o outro também tem que segurar os desejos dele Sim, em relação a mim. O outro sim. também tem que me suportar. Porque às vezes, Sim, mútuo, né? sim. olha aqui pra mim. Às vezes o chato é você. E se você não ouvir de alguém que você é chato. espectador. Não, vamos fazer igual ela. Não, vocês não. O chato sou eu. Isso aí vai criar uma sociedade imatura, que não vai aguentar, por exemplo, a crítica. Então, É isso. Por isso que eu falo que o texto Mal-Estar na Civilização, ele é atualíssimo. É de amanhã, né? Muito atual, cara. É impressionante. Primeiro, né, também tentando fazer uma conexão com várias coisas. As primeiras relações a gente aprende onde? Dentro de casa. Né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos. Tem até um humorista que fala, o Renato Albani, que fala assim, aquele que tem um monte de irmão tem todos os personagens do mundo dentro de casa, né? Você tem o chato, você tem o legal, todas você as skins ali, você Tem uma doidinha. e você aprende a lidar com as pessoas. Hoje a gente vê casais que têm um filho. É o mais comum, né? Que daí a gente vê muito a questão da mãe solo, né? E muitas vezes por escolha, né? Então, quer dizer, essas primeiras relações já começam a ficar prejudicadas. E no Mal-Estar da Civilização, o Freud, ele fala que a gente começa com esse núcleo familiar, que é extremamente importante, para que depois se amplie para a sociedade. Então, são vários núcleos familiares, e ele até coloca os papéis que existem de um e de outro, né, dentro da sociedade, do homem, da mulher, para que se amplie. Quando a gente tem um núcleo familiar muito reduzido ou inexistente, porque existe uma coisa assim de você sempre, vou morar sozinho, né? Vou ter só a minha vida, sou só eu e o meu cônjuge. Você tem um problema para a construção da sociedade, para a construção da civilização. Porque realmente fica essa coisa de como é que alguém vai me suportar? Só quem me suporta é quem está ali do meu lado. E aí quando a gente vai para a sociedade, que aí cabe essa questão dos limites, das leis, das regras normais. Quer dizer, eu estou falando e vocês estão em silêncio, Sim. né? Regra de educação. Isso acaba não acontecendo na sociedade, por isso que ele fala, né, que a gente precisa da repressão, dos impulsos para construir a sociedade. Senão... Quando a gente tem núcleos familiares muito restritos, sou só eu e meu cachorro, sou só eu, meu marido e o cachorro, que daí o cachorro não fala nada por enquanto, né? Ainda não. Não duvido mais de nada, né? Eu, meu marido e um filho, ou eu e um filho, são sempre núcleos muito pequenos. A gente tem a impressão, e aí eu falo da criança que vai crescendo, que ela tem a impressão de que aquele mundo é o dela, então o resto do mundo também é dela. E aí o que eu faço com o resto quando vem? Aí eu chego com 27 anos, que eu vou ter o meu primeiro emprego, e meu chefe vai falar assim, pô, você fez errado, já te falei que foi errado. Deprime E na aí hora. deprime, chora,
né? Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, aí pega atestado de 3 dias, que é o que está acontecendo. 3, 5 até 15. Tô vendo gente renovar atestado aí. Então, o que acontece com a sociedade? A sociedade vai acabando. Né? E o que a gente vai tendo para a sociedade? Pessoas sem limite. Pessoas que não conseguem conviver em sociedade. Hoje, muito mais facilmente, a gente tem uma sociedade mais selvagem. E quando eu dou aula, eu sempre falo isso. Principalmente em 2 pontos que são fundamentais. Pulsão agressiva e pulsão sexual. Pulsão sexual, transo com quem eu quero, na hora que eu quero, aonde eu quero. Ou não transo também. Ou não transo, né? Quantos são desses bailes que a gente vê que é uma promiscuidade absurda, não há escolha de parceiro. A coisa tá degringolando. E agressividade. As pessoas falam muito, hoje o mundo, principalmente por causa do meu livro, hoje o mundo tá muito mais, com muito mais maldade, muito mais agressivo. Tá, porque a gente não tem limitação. Então, se você me der uma fechada no trânsito, se eu tiver armada, eu vou sair com a arma e vou querer te matar. Ou senão eu vou atrás do seu carro e vou bater no seu carro. Se você falar alguma coisa pra mim, não você porque é muito grande, mas se fosse mas uma pessoa menor fala alguma coisa pra mim que me deixa nervosa, eu já quero partir pra cima, não é? Então, quer dizer, aquilo que seria uma limitação que a gente deveria ter aprendido desde lá do núcleo familiar, que é você não pode tudo, hoje é você pode tudo. Então, a gente tem realmente muito mais agressão, a gente tem realmente uma agressão mais aberta, uma agressão piorada, mais hedionda. Mais bruta. Mais né? bruta. E aí a gente cai aqui, né? Aí cai. É um gancho perfeito pra gente falar disso, que eu também tô curiosíssimo. Gente, caímos aqui, sim, naturalmente. Muito bom. Caímos aqui nessa... A maldade, pelo que você está falando, a maldade também tem como núcleo essa falta de limite dentro das estruturas familiares, né? Tem. Também tem. Também tem. Mas no livro eu faço a gente pensar muito da nossa maldade, do nosso lado sombra, que acontece de formas muito simples na nossa vida. Legal. Né? Eu dou como exemplo, eu sou mãe, né? Apesar que meus filhos hoje são adultos, mas quantas vezes vai estudar que você vai tirar nota baixa, vai estudar que você vai tirar... Aí vem com a nota baixa, não te falei, quer dizer, tem uma maldade, eu até torço para ele tirar a nota. Até torço para que ele tire a nota baixa para depois eu falar, não te disse. É o famoso eu não te disse. Eu não te disse. Esse eu não te disse tá com tanto prazer, né? É um prazer de... É um sadismo, É um né? sadismo, né? Outra coisa, estou numa relação. Aí sei que meu marido tem ciúme se, sei lá, eu saí com uma saia curta. Faço questão de sair com a saia curta. Faço questão. Quero mostrar. Não é nem porque eu quero a saia curta. Não, pra machucar, pra ver a reação do outro. Então a gente faz isso em coisas pequenas, menores, que não causam grandes prejuízos. Mas há um lado sombra dentro de todos nós que pode ser aumentado. E se realmente a gente, dentro do núcleo familiar, a gente não aprendeu as restrições, e aí, lembrando lá da psicanálise, o que são as restrições? É aquele processo do complexo de Édipo para chegar no superego, onde você vai ter uma barra, isso sim, isso não, né? Isso vai. Você não tem tudo que você quer. Você não tem tudo, você não pode tudo. O processo de formar esse conjunto de coisas. Esse conjunto, né? Essa coisa de que você não é o objeto de amor o tempo inteiro. Você vai ter que lidar com essa frustração. Você não é uma falta. Vai ter que lidar com a falta. Acho que não, né? A psicanálise tem essa questão de,
você é faltante, vai lidar com essa parada e é isso. Exatamente. Então, se a gente já tem um lado sombra, que tem um pouco a ver até com a pulsão agressiva, mas a gente já tem um lado sombra, facilmente ele pode extrapolar se eu não obedecer às regras da sociedade, obedecer às minhas regras enquanto eu sujeito, né, regras que têm que estar internalizadas, leis internalizadas, e as regras da sociedade. Se isso, de alguma forma, fraqueja, você imagina, fraquejou a regra, porque de repente você bebeu demais, não Sim. é? Quando fraqueja, aí vai brigar com o outro. Então, se você tivesse sóbrio, você não iria brigar. Mas na bebida, fraqueja, o superego que te segura, você vai dar porrada. Quantas vezes a gente vê que na família teve lá a briga, a discussão, eu lembro de um que eram entre irmãos, um irmão vai lá, pega uma faca e dá facada no outro irmão. Porque Às vezes por um assunto banal ali. Às vezes por um assunto banal. Né, meu? Bobeira. Às vezes por um assunto banal. Então, a gente vê que isso está extrapolando. Então, quer dizer, quais as regras internas, as regras que me constituem, que não estão funcionando ou que estão frágeis demais. Que eu consigo pular. Que eu elas consigo facilmente. pular. E depois a gente vê as regras sociais também que tem ali o seu fracasso pela questão da impunidade. Sim. Né? Quer dizer, o meu filho teve uma vez uma moto roubada, do cara colocar a arma na cabeça, tudo. A moto foi roubada. Aí, ele tava na moto e a namorada num carro. Aí foram pra delegacia. E só que a Rota, acho que era a Rota, estava fazendo uma batida numa periferia, em algum lugar assim. E encontrou um lugar que tinha um monte de moto. Começaram a ver, a moto dele deu como... Né? Mas ele ainda estava na delegacia. Olha como foi rápido o negócio. Ele ainda estava na delegacia. Aí levaram as motos todas, aí o delegado falou, acharam sua moto e tal, que bom, nem estragaram nada, porque não deu tempo, né, acho que de tirar as peças, tudo. Prenderam o rapaz. Ainda falaram pra ele, você tipo quer reconhecer? Aí ele falou assim, se não for atrás de vidro, eu não vou reconhecer. Esse é isso. Aí... Foi o rapaz com a família dele. Quem saiu primeiro da delegacia? O rapaz saiu primeiro. Enquanto meu filho teve que terminar, teve que esperar para fazer não sei o que, para fazer não sei o que. Isso não é complicado? Isso dói, e aí não também dói? já dá uma ativada numa sombra nossa, não é? Se eu pudesse pegar esse cara... Aí já a sombra nossa... Sabe que eu não pensando não acredito. Se vê verdade, né? Não acredito. Já que afrouxou a regra institucional, vou afrouxar a minha também. Vou afrouxar a minha também. Vou resolver. Porque é muito injusto. Aí, no caso dele, ele pega a moto de volta, né? Eu acho que a moto dele até tinha seguro, né? Nessa época. Ele pegou a moto de volta, tá bom, voltou pra casa, assustado e tal. Mas vamos pensar naqueles casos piores. Vamos lembrar daquela mãe que o filho tá chegando em casa, vocês devem lembrar disso. O filho tá chegando em casa, o filho com 19 anos, e vem um rapaz assaltá-lo e pede o celular. Ele dá o celular e a mãe tá vendo pelas câmeras, porque o porteiro já tinha avisado, estão assaltando teu filho. Ela olha na câmera, o rapaz entrega o celular e o cara dá um tiro, na cabeça dele. Quantos anos o rapaz que deu o tiro? 17 anos e 10 meses. Aí já sabe o que vai acontecer com A gente já sabe. E essa mãe? Eu sempre falo assim, se fosse com o meu filho... desculpa.
A sombra Eu não dele, né? sei se eu ia esperar a justiça. Olha. O lado sombra vem de uma forma absurda e você também transgride, você também transpõe a lei. Né? Avalanche, né? Por isso que me pergunta assim, mas será que todo mundo é passível de cometer um crime? Eu acho que todo mundo. Dependendo da circunstância. Essa era uma Dependendo- pergunta que É a uma gente já pergunta. A gente não tá fazendo pergunta nenhuma, mas é fluido. cara. Excelente. Mas é verdade, dependendo da circunstância, cara. Qualquer pessoa. Qualquer muito pessoa. difícil, não. Qualquer pessoa. Todo mundo tem o seu limite, né? Mas Eu não faria até aqui. mas até, como eu falei, numa briga de bar, que de repente você se descontrola ali, você taca a faca, você Sim. enfia a faca Ou no em outro. um grupo, como por exemplo numa. Eu acho interessante, né? Uma torcida de futebol. Bom, um cara extremamente passivo, tranquilo, gente boa, individualmente. Esse cara vai num jogo de futebol, o juiz comete um erro lá contra o time dele, esse cara assume a personalidade do grupo, e esse cara começa a xingar o juiz, eu vou te arrebentar e não sei o quê. E se deixar, eles entram E se mesmo. deixar, ele entra e faz, né? Coisa que em outro contexto, esse cara jamais seria tão agressivo. Então, olha só, tem isso e temos uma coisa a mais, que é tal do efeito de manada ou a psicologia das massas. Um começa, quantas vezes a gente já viu isso? Né? Incita, né? E principalmente em manifestações políticas e em futebol. Antigamente tiver mais em futebol do que em manifestação política. Hoje já tá virando muito jogo. As torcidas estão falando, gente, calma. Calma. A Gaviões, Gente, vamos devagar. A Gaviões vê o palmeirense, não, deixa Vamos ele aí. ponderar, quietinho. vamos ponderar. Mas aí qual que é o efeito de manada? Um começa a briga, aí derrubou. Aí um deu chute, o outro já vem com uma paulada, o outro. As pessoas em volta, que fazem parte desse grupo que está batendo, é como se elas deixassem de ser humanos, como se o selvagem viesse à tona e todo mundo vai para cima desse um. Tanto é que também temos casos de mortes, Linchamento, de linchamento, exatamente, pelo efeito manada. A regra já era. A foi pro regra espaço. foi pro espaço. Não tem ninguém ali que respire e fala, pera um pouquinho, ó, acabou já deu 15 chutes na cabeça desse rapaz. Não é? Tem um caso assim, mas foi numa briga de bar, de danceteria, assim, que o rapaz, ele ficou quase em estado vegetativo. E aí depois eu vi uma reportagem da mãe falando assim, então, eles nem responderam direito aquilo que fizeram, e eu tô aqui, uma família simples, tô aqui gastando muito, tendo que cuidar do meu filho. Todo o ciclo Que dessa família. antes era a pessoa que trabalhava para casa. Então, a gente vê também que a violência não é só de um para um, mas que a maldade, ela circula no meio e aí a gente acaba aceitando aquilo como normal, que é o que Hannah Arendt vai chamar de banalização do mal. Né? Porque é que os alemães aceitaram o Hitler fazer aquilo com os judeus. Por que inicialmente já não começou a ter protesto? Porque se tomou os judeus como o inimigo. E quando a gente toma o outro como inimigo, você consegue levar a massa para aquilo que você quer. E a massa também não vai pensar. Não, pera um pouquinho. Né? Vamos expulsar para um outro país. Ok, mas vai expulsar para um campo de concentração? Eles vão perder todos os direitos? Eles vão perder tudo aquilo que eles construíram? Então, É o inimigo, Dani. Vamos é o eliminar, inimigo, né? Dani. O Vamos pensamento eliminar. precisamos eliminar. Precisamos eliminar. A gente tá vendo muito isso hoje, né? No Muito cenário isso. político.
sem... E aí falando das massas, não sem polarizar, né? Até porque, assim, né? Os políticos em si, eles brigam ali e Depois só pra almoçar junto. fazer isso. Mas as massas, eu vejo falas de pessoas que, na fala da pessoa, se ela pudesse exterminar o lado contrário, Exterminava mesmo. Exterminava na porrada, como diz. exterminava na pancada. Sabe o que me lembra? Eu não sei se vocês vão lembrar quando teve o caso do Nardoni. Sim. O fórum foi ali, o fórum da Casa Verde, que eles foram julgados. Ao lado, assim, aqui tudo foi fechado, assim, foi fechada a avenida, que é a Engenheiro Caetano Álvares, foi fechado, em pedação, de tanta gente que tinha. E você olhava para aquelas pessoas que estavam ali, gritando, assassino, assassino. E eu falava assim, se jogarem esse cara no meio... vai ser como aquele bando de leão comendo o outro animal. Uma carnificina. Vai ser uma vão arrancar a pele dele na mordida. Porque as pessoas estão com um ódio. Então, tudo bem, tem que ter ódio dele pelo que ele fez, mas o ódio é tão grande. E aí a gente fala, acabou a lei. Limite, né? Não tem limite desse ódio. Acabou a lei. Quer dizer, ele fez uma coisa... a lei para ele não existiu, mas para aquelas pessoas que pediam justiça, a justiça seria estraçalhar, né? Estraçalhar realmente, assim, arrancar braços e pernas. Sim. Como aconteceu no caso de uma mulher, também faz um tempo, que foi linchada porque diziam que ela fazia bruxaria e que ela tinha assumido com uma criança. Nossa, eu lembro e que desse depois caso. descobriram que não era ela. Só que já tinha uma Ela já estava morta já. Caraca, isso eu não vi, não. Isso até na internet faz tempinho isso. Mas na internet dá para achar. Então, quer dizer, ela foi linchada e de uma forma horrorosa, brutal, assim, daquele que é caixão fechado. E aí, porque alguém disse que ela tinha... que ela tinha, acho que, sequestrado a criança para fazer um ritual, alguma coisa assim. Cara, e não tinha nada a ver. Nada a ver. Meu Deus. É loucura, hein? Então, assim, olha o quanto que nós, que nos achamos normais, boas pessoas. Existem os psicopatas e existem os cidadãos de bem. A gente é cidadão de bem, mas olha porque eu acho que ali tinham pessoas que eram pais de família, mãe de família, que trabalhavam, que estavam preocupados com seus filhos, mas que em algum momento essa pulsão agressiva vem de uma forma maldosa tão grande e precisa ir pro ato, você precisa descarregar no ato, que fazem esse tipo de coisa sem nem pensar. Né? Nem se pensa. Agora, no caso dessa mulher, eu não sei se teve alguém que foi preso, porque como foi uma coisa coletiva, fica muito difícil. Que coisa, hein, cara? Eu achei sensacional essa ideia de no livro trazer essa maldade, mas para perto, na verdade, para dentro. Para né? dentro. Eu acho que isso é sensacional e a gente deve pensar mesmo, porque hoje a gente vê que muita gente, e todos nós estamos sujeitos a romper essas leis, esses limites. E parece que eles estão cada vez mais frágeis mesmo. Principalmente porque você vê o outro rompendo, aquilo não gera consequência nenhuma. Isso. Então, então eu vou ter que romper. Exatamente. Muito legal essa ideia aqui que o livro traz. O livro As Sombras do Eu. Vê se tá pegando aqui. Tá pegando. Livro As Sombras do Eu, da editora Quissá Books. Quem quiser o livro, como que encontra?
Está na Amazon. Na Amazon. Está na Legal. Amazon, só que eu dou uma dica. Pelo meu Instagram tem um linkzinho que compra mais barato. Ah, que é legal. de um lugar. Então é linkzinho. Não está na Amazon, está no linkzinho. A gente vai copiar esse link e a gente vai colocar Tá. na descrição do vídeo aqui. Tá. Então, ó, quer comprar? Link na descrição do vídeo. Entra pelo link da descrição do vídeo. Você vai encontrar aqui esse livro. Agora, posso falar duas coisas que tem interessante Com certeza. nesse livro? Primeiro, que tem um estudo sobre psicopatia, eu faço também um estudo sobre Hitler, eu estudei bastante Nossa, interessante, hein? sobre Hitler. Só que daí, quando vocês forem ler isso, essa parte, vocês vão ver outra pessoa. Vocês vão falar, parece uma outra pessoa. Ah, é? Eu não posso falar o nome. Agora eu tô curiosinho. Pessoal, acabou aqui o episódio, só pra gente ir pro off. Pode falar aí, pode falar. Agora, existe uma outra coisa que explica, que eu falo um pouco da história da criminologia, que é uma história muito legal, assim, os tempos da criminologia. Só que existia um cara chamado César Lombroso, que ele fez um estudo sobre as características físicas do criminoso. Ele estudou vários criminosos presos, já cadáveres, né? E ele montou, fez uma teoria, teoricamente científica, sobre as características físicas de um criminoso. Então, se o sujeito tivesse essas características, ele seria um criminoso. Então, nariz muito grande, queixo muito grande, a testa muito grande, o rosto meio deformado, tudo isso fazendo parte, então, do contexto do criminoso. Isso já existia um pouco antes, com o Edito de Valério, onde esse imperador, isso está no livro com a data certa, esse imperador, ele dizia assim, entre dois réus, pune-se o mais feio. Olha! Qual o critério? Eu já tava lascado. Eu já ia A preso. gente, meu brother. Eu tava preso numa dessa. Daí ela falando queixo grande. É pequeno, Sagrada. Cara deformada. E aí vem o César o Lombroso e faz um estudo científico do negócio. Isso é rebatido, obviamente, depois não fala, não, isso não tem nada a ver. Mas isso marca tanto a sociedade e marca a gente até hoje, de alguma forma, que a gente tem medo de quem? Você tá na rua e você vê uma pessoa... Passou um feio, você já fala. Passou um feio, né? Se não tá o cara limpinho, engravatado... Já A gente já... Peraí, deixa É verdade. A gente trouxe isso. Influenciou de uma tal maneira a sociedade e passando de geração em geração, mesmo se dizendo, depois se comprovando que isso não tem nada a ver. E aí, hoje em dia, com os estudos do crime de colarinho branco, e eu não falo muito aí de crime de colarinho branco, porque a minha tese de doutorado é sobre crime de colarinho branco. Que a gente vê os bonitos, né? Quem é que dá golpe na internet? Tem aquela série do rapaz que deu golpe, um monte de mulher. Não, Sim. Bonitão. Bonitão. A gente pensar em estética, os maiores crimes, nem seriais, os maiores crimes do nosso país são cometidos por pessoas que vivem de terno e gravata todo dia. Sim. Então não tem muito sentido. Não tem muito sentido. Mas eu acho um fato muito curioso. Que faz a gente pensar no nosso preconceito. Porque aí somos nós que a gente acha também que não tem preconceito. Mas nós temos preconceito, sim, quando você tá entre um feio... Porque tem gente feia, tadinhos. Mas tem. Entre um feio... Eu sei como é que é. Ou um desarrumado. Sim, não é? O cara que tá mais largadão. E um outro, todo playboyzinho, né? Com a roupa bonitinha. A gente tende a pensar que aquele é ruim e o outro é bom.
Tem um filósofo que disse, eu não lembro quem foi, mas a moral tem critérios estéticos. Tem. Se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma borboleta, você é um vilão. Isso. Então, E até o Contardo cita isso no livro O Sentido da Vida dele, ele fala um pouco sobre isso também. Então, realmente, e olha de onde vem essa parada, Olha que interessante. é né? bem difícil. E está aqui relatado. Isso está aí. Bom, se saber de tudo isso não te gerou a curiosidade de comprar o livro, agora gerou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você precisa comprar esse livro aí. Aliás, tô feliz que a gente já ganhou ele. Olha que legal. Ganhamos um livro. Vai compor meu Ô, Daniel, sonho. a gente vai comprar o livro, né? Mano? A gente vai comprar também? É, né? É porque a gente ganhou só um. Galera, Vamos fazer 2 ou 1 pra descobrir de quem Não. vai ser esse livro. Vai Olha. fazer para o ímpar pra ver quem É. Na ganha. dúvida, faz a dedicatória pros o dois. livro já tá na mão do dono. Elisandra, como agradecer? Obrigado, viu? Meu, voou que eu nem vi. Tem uma coisa ainda. Tem uma coisa aí, Daniel? Me Tem. lembra aí do que temos? Pô, a gente precisa que a Elisandra deixe uma frase, um pensamento para os nossos seguidores. Poxa aqui, cara. vida, frase ou pensamento? Deixa uma frase aí. É legal, é bem legal. Quem com ferro fere com ferro. Assim, tá falando da maldade. Olho por olho, dente por dente. Quem é o feio, bonito lhe parece. Ainda bem que eles falam um monte. Bom, frase eu não tenho frase assim, né? Mas eu acho que é importante a gente tá sempre tentando se reconhecer. Reconhecer os nossos conflitos, reconhecer aquilo que faz a gente sofrer, mas reconhecer aquilo que a gente faz que faz sofrer o outro. Que a gente precisa, às vezes, moldar. Às vezes a gente que é muito mais fácil, né? Coisa do narcisista. É outro programa. Coisa do narcisista. A gente tem assunto pra voltar demais. A gente joga, né, pro outro. O outro é narcisista. O outro... Isso tá demais, né? Todo mundo é narcisista. E a gente esquece do nosso. Porque quantas vezes é você o tóxico da relação, você é o narcisista na relação, você que é o maldoso, você que gosta de mostrar uma certa arrogância. Então eu acho que a gente tem que olhar assim, mais pra gente ver que lado é que a gente está apresentando mais. A gente precisa olhar para as nossas sombras. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Prazer é todo nosso, com certeza. Pessoal, o link do livro está aqui na descrição. Já curte esse vídeo, dá um joinha gratuito, se inscreve no canal, não é mesmo? Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal agora. Já não tem nem o vídeo acabar. Se inscreve no canal agora. E dá um joinha aí. E manda esse vídeo para aquele colega seu que você sabe que já falou que tá fazendo terapia com a IA. Ou aquela pessoa que gosta desses assuntos de crime, maldade. E a gente gosta, né? Faz tanto sucesso os documentários de psicopata, de crime e tal. Manda no grupo da política aí que você tem. Fala, galera, o pessoal uma olhadinha do futebol tá dando um show de cordialidade na gente. Mas é isso. Obrigado, pessoal, por terem ficado conosco. Obrigado, Elisandra, pela sua presença. Imagina, foi um Olha, prazer. no que depender de nós, Nossas redes sociais. redes sociais estão aqui, né, Elisandra? A gente já vai colocar aqui embaixo. Se inscreve segue ela. Segue ela no Instagram, em todas as redes que estarão aqui. E calma, que dia 28 de fevereiro, olha só. Esquecendo de falar isso aqui que é importantíssimo. Você gosta desse assunto? É um assunto curioso, chama muita atenção, é sensacional, né? Dia 28 de fevereiro, a Elisandra vai estar fazendo um curso. É um mini curso, né? Curso sobre mentes criminosas. Olha esse tema, que sensacional. Estaremos, certeza. Nós estaremos lá. Dia 28 de fevereiro vai ser das 10 da manhã às 13. E vai ser online e presencial. Se você puder estar em presencial, você que está aqui em São Paulo, vai ser no NPP, que é lá na Vila Mariana. Vila Mariana. Mas pelas minhas redes vai ter as informações. Vai ter as também. informações. Vou deixar As lá. redes estão aqui, ó. Vai lá nas redes e pega as informações. E você que está fora do estado, não consegue ir, enfim, vai ser online também.
certamente, bom, você que assistiu até aqui, você sabe que vai valer muito a pena. E a gente vai estar lá, tudo dando certo, estaremos lá também. E aí vai ser legal, você fala, poxa, eu vi no podcast, já pensou? Com certeza, vai ser fantástico. É isso. Pessoal, valeu, até a próxima. Obrigado, galera. Tchau, tchau.